Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30, texto muito conhecido e maravilhoso, por sua profundidade, pela sua mensagem. Romanos 8, 29 e 30. Vamos fazer a leitura juntos? Acho que as nossas traduções estão mais ou menos combinando todas, quase todas. Vamos lá, vamos tentar então. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Oremos a Deus. Querido Pai, nosso Deus santo e perfeito, glorioso, chegamos diante de Ti, Pai, em temor e tremor, abrindo o nosso coração, suplicando a Tua presença e misericórdia e graça, que o Senhor possa estar caminhando na sua igreja, nesta oportunidade, distribuindo teu consolo e tua força para cada coração, trazendo, Senhor, esta luz gloriosa da sua revelação para nosso espírito. Abençoe-nos, Senhor, fica aqui conosco, abençoe toda a igreja do Senhor, em toda parte deste planeta, que o teu povo seja fortalecido em virtude e em poder. Em nome de Jesus é que oramos, te agradecendo. Amém? Assentai-vos. A obra de Cristo foi plenamente consumada na cruz. Não ficou nada por fazer, por consumar. A obra de Cristo foi perfeita, foi completa, foi única, e os seus efeitos serão eternos, são eternos. Porém, nós podemos entender pela revelação da Bíblia que a aplicação da obra da cruz, ela vai sendo aplicada por etapas. Por exemplo, no primeiro momento, a obra da cruz, ela vem ao nosso encontro. Quando nós nos convertemos, cremos em Jesus, ela vem para nos libertar da condenação do pecado. Seu primeiro trabalho em nossas vidas é cancelar a dívida do pecado, nos libertar dessa condenação do pecado. Isto já aconteceu, é passado, é a obra da justificação. Num segundo momento, num segundo plano, depois dessa consumação de cancelamento de dívida de pecado, o Senhor continua nos salvando, mas agora num outro sentido. Ele continua nos salvando do poder do pecado. Primeiro, da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segundo, Ele continua nos salvando do poder do pecado no presente. Durante a nossa caminhada neste mundo, Ele vai continuar trabalhando eficazmente em nós para nos manter santificados, separados do pecado. Ele não nos salvou para o pecado, Ele nos salvou para a santificação. Então essa obra da santificação é a salvação em atividade, em curso, na nossa vida, no presente, enquanto aqui caminharmos. E temos o terceiro momento desta obra salvadora, que é o momento em que nós seremos salvos da presença do pecado. Veja bem, em Hebreus 12, diz que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E a Bíblia diz que correr com paciência, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
Então o Senhor está guardando dessa presença do pecado que está nos rodeando pela santificação. E Ele vai nos salvar completamente da presença ainda do pecado na obra da glorificação. O que é a obra da glorificação? Que é o principal assunto nosso hoje. Bem, voltando. Nossa alma foi salva lá no Calvário. Nosso corpo, lá no Calvário, foi pago o preço da redenção, mas nosso corpo só será redimido na ressurreição. Ainda resta a libertação do planeta Terra, que o planeta Terra ficou sujeito à vaidade, ao pecado, ao sofrimento, como a Bíblia diz, e ele também será liberto dessa servidão na consumação de todas as coisas. Então essas etapas estão em andamento. No momento nós estamos vivendo o presente, onde o Senhor está nos livrando, nos libertando do poder do pecado. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós não temos que ficar sujeitos e dominados pelo pecado. E nós caminhamos então para o completo distanciamento da presença do pecado, que será a glorificação. No último estágio, que é a glorificação, o crente nascido de novo ficará livre então da natureza pecaminosa, receberá um corpo glorioso e herdará o céu como morada eterna. O nosso principal pensamento neste ensino é exatamente a seguinte frase: a esperança da glória. A Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, verso 1 e 2. Então nós temos que ser movidos agora, depois de salvos, de crer em Cristo, nós temos que ser movidos por algo mais elevado do que bens terrenos, do que prazeres efêmeros desta vida. A fé cristã, ela traz em seu bojo, ela traz algo maior do que tudo isto. Ela traz a maior de todas as esperanças. Segundo a palavra de Deus, nós devemos conduzir dentro de nosso coração, de nosso peito aqui, cristão, nós temos que carregar a esperança da glória. Esperança da glória é a reta final, é a chegada, é a consumação de nossas batalhas espirituais, de toda nossa renúncia, de toda a nossa consagração a Deus, é a esperança da glória. Isso que a Bíblia propõe para nós, onde Paulo diz que nos gloriamos na esperança da glória de Deus, isso inclui todas as bênçãos futuras que são garantidas pela obra de Cristo na cruz e que são confirmadas pela habitação de Cristo em nós. A Bíblia diz: Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27. Então, esta é a proposta do Senhor Jesus para os seus discípulos, que nós tenhamos dentro de nós esta busca, este alvo final. Quando Paulo fala: não que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? A glória de Deus. Ele esperava alcançar a esperança, ele tinha a esperança da glória. Então vamos ver isso desdobrando mais dentro da Bíblia. Como nós sabemos, como nós temos pelo menos um parcial conhecimento da glória, pelos vislumbres da glória. Deus deu alguns vislumbres de seu esplendor divino durante a história. Vou citar alguns, para nós entendermos para onde estamos indo, o que seremos, o que receberemos.
Quando Moisés desceu do monte, lá no Monte Sinai, tinha passado 40 dias na presença de Deus, onde a glória de Deus resplandecia sobre o monte. Quando as tábuas da lei foram entregues, quando Deus revelou a sua lei absolutamente santa para Israel, a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, o seu rosto, ele nem percebia, mas logo as pessoas vão manifestar o espanto. Mas o seu rosto refletia a glória de Deus. Êxodo 34 registra no verso 29. Quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele de seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Era algo tão espantoso que eles não tinham coragem nem de aproximar de Moisés, dada a manifestação da glória de Deus na pele de Moisés, no rosto de Moisés. Pelo tempo que ele ficou ali na presença de Deus, algo então de Deus pregou nele, colou nele, passou para ele. É bem verdade que depois essa glória vai desvanecer, vai acabar de novo, vai desaparecer. Mas Deus estava dando ali, através de Moisés, estava dando para nós, para a igreja, para Israel naqueles dias, uma demonstração do que ele vai dar para todos os salvos em sua glória. A participação dos santos na glória. Outra demonstração desta manifestação da glória foi quando Jesus subiu ao monte e transfigurou-se na presença de Tiago, Pedro e João. Jesus transfigurou-se. O que foi isso que aconteceu? A Bíblia diz, e foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17, verso 2. Nunca tinha havido uma manifestação naquele nível, naquela proporção, para que alguém contemplasse assim tão de perto, tão literal, a transformação onde Cristo permite que a glória dele, do Deus eterno, do Filho de Deus eterno, manifestasse fazendo brilhar todo aquele monte. Suas roupas mudaram, ficaram resplandecentes, seu rosto brilhava como o sol, e os apóstolos ficaram atônitos, olhavam para aquilo, não sabiam o que dizer, né? E a Bíblia diz que logo na sequência aparecem Moisés e Elias, ao lado do Senhor Jesus, transfigurado, e começam a conversar com ele. E a Bíblia diz que Pedro abre a boca, né? Interrompe aquela solene manifestação, diz, Senhor, se queres, façamos para ti uma tenda só para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E naquele momento uma voz, a voz do Deus Pai, fala do meio daquela nuvem brilhante que envolvia aquele monte e diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então a glória de Deus estava manifestando em Cristo e Moisés e Elias, dois personagens da história de Israel, que os apóstolos só conheciam porque estava escrito nas escrituras hebraicas, que eles viveram, que eles serviram a Deus, veem eles literalmente de perto. De que maneira eles estão ali? Eles estão ali no formato do homem glorificado. E Deus permite que a coisa seja didática, porque a Bíblia diz que haverão santos que já morreram e haverão santos vivos por ocasião do arrebatamento. E ali estava um santo que tinha morrido e ressuscitado e glorificado, que era Moisés, que a Bíblia fala literalmente que Moisés morreu, mas se ele estava ali é porque ele ressuscitou e já estava em corpo glorificado, senão ele não estaria. E estava Elias, que nunca morreu, foi tirado vivo, transformado na mesma sequência da sua transladação para o céu, e ele então volta como representando os crentes que nunca verão a morte. Eu sempre estou fazendo essa pergunta agora. Você quer estar
no grupo representado por Moisés ou prefere estar no grupo representado por Elias? Não quer ficar com Moisés, não? Eu também não. Eu também não quero, eu prefiro ficar agarrado na túnica de Elias. Elias, eu quero participar da experiência que você participou. Não estou esperando a morte, estou esperando Cristo. Glória a Deus. Mas ali estava a representação, né? Alguns até procuram fazer uma ilustração de Cristo no seu reino. No seu reino haverá crentes ressuscitados e glorificados, que estarão ressurretos no seu reino, e estarão os crentes que, estando vivos, foram tirados deste mundo, levados para o céu e transformados. Estarão com ele no seu reino do milênio. Então, seguindo, podemos dizer claramente que há uma natureza bem misteriosa, muito elevada, que comporá, que formará, que dará substância a este corpo que faz parte da esperança da glória. Quando a gente fala da esperança da glória, está muito ligado à redenção do corpo. Então vamos lá, qual é a natureza? Como podemos classificar o corpo de glória? Número 1, o corpo, já falamos praticamente, mas vamos fazer uma redundância. O corpo, o novo corpo, para ficar melhor, para não dar redundância. O novo corpo será glorioso. Glorioso. O que está embutido nessa palavra glorioso? Que negócio é esse? Que corpo é esse que leva o título de glorioso? Paulo escreveu aos Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Então, qualquer que seja a ideia de um corpo glorioso, ela é exatamente a antítese do corpo que nós temos hoje. Quer dizer, tudo que somos hoje é o contrário, é o oposto do corpo que teremos amanhã. O corpo que temos hoje é fraco, o corpo que teremos amanhã será forte. O corpo que temos hoje envelhece, fica débil. O corpo que receberemos amanhã não envelhecerá, será forte, será eterno. Então é exatamente o oposto. Este corpo que nós vivemos hoje aqui dará lugar, será substituído, será revestido de substâncias, de elementos que nós não conhecemos no planeta Terra. Será celestial. O novo corpo será composto talvez de uma energia. Isso é as cogitações nossas. Na Bíblia não dá essa descrição com todos os detalhes. Mas ele, como toda a vida depende de energia, depende de uma força que o move, né? Então o corpo celestial com certeza será movido por uma energia celestial. A Bíblia diz que quando os anjos apareceram no sepulcro por ocasião da ressurreição de Jesus, as mulheres viram os anjos como raios. É uma energia, é uma força poderosa que emana do mundo celestial de Deus e que vai sustentar e vivificar este corpo. Ele será completamente transcendente. O que é transcendente? Ele estará além do mundo físico. Ele será adaptado, preparado para um mundo espiritual que a gente nem ainda consegue entender e imaginar a grandeza e a elevação deste mundo, que é o mundo de Deus, o mundo onde está a cidade celestial, onde está o céu como morada eterna. Ele será transcendente, ele será de uma espécie de substância translúcida, fluídica, parecendo raios de luz. É uma beleza indescritível e uma glória. Por isso que a Bíblia diz que é um corpo glorioso. Glorioso significa que ele vai causar espanto às demais criaturas do universo que não estarão incluídas neste grupo em que
esse grupo redimido, esse grupo que foi alcançado pelo sangue de Jesus, pela cruz do Calvário. Quando a Bíblia diz que a criação inteira está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, na realidade a criação de Deus está aguardando essa nova sociedade, este novo povo que vai compor a família de Deus e que vem trazendo essa glória. Essa glória ainda não foi manifesta, será manifesta. A Bíblia diz que os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Há uma luz no firmamento, no universo. Então os sábios, que são os crentes, os filhos de Deus, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Esta é a descrição do corpo glorioso. Segundo, o corpo será também um corpo reconhecível. Ainda que ele vai estar revestido de uma glória jamais vista, ele será reconhecível. Cristo foi reconhecido após a ressurreição. Cristo, na sua ressurreição, demonstra um pouco das propriedades do corpo glorioso. Então, primeiro, ele foi reconhecido. Embora no começo os apóstolos não conseguiam discernir, mas logo eles perceberam, não, é o Senhor, é o Senhor. Quando ele parte o pão, os discípulos até ali não estavam entendendo bem, só sabia que o coração estava ardendo quando ele falava, havia algo grande de Deus batendo no coração deles. Então, eles dizem, olha, nós não sabemos, para nós era um viajante, ele estava um pouco irreconhecível, mas quando ele dá graças e toma o pão e dá graças, aí nós vimos claramente que era o Senhor, só que ele desapareceu, mas foi reconhecível. Também a Bíblia fala que quando aparece Moisés e Elias no monte, não precisou de ninguém falar nada, Pedro sabia que era Moisés e Elias. Como? Como se eram homens que tinham vivido, Elias tinha vivido 800 anos antes de Pedro nascer. Moisés, 1500 anos antes de Pedro nascer. Então eles tinham vivido, eles só conheciam a história. Como é que eles poderiam dizer, Moisés e Elias, com toda a segurança? É que no mundo espiritual, Deus vai permitir que a identidade, as características das pessoas sejam identificadas e reconhecidas. Isso não é normal, isso é um milagre. Você nunca viu Abraão. O dia que você ver Abraão no céu, você vai falar, lá está Abraão. E Abraão também vai olhar para você, lá está o Antônio, lá está o Luiz, lá está a Maria. Nós reconheceremos, saberemos quem são os personagens que estão fazendo parte desta mesma família. Como nós sabemos disso? Bom, já citei 2 exemplos. Moisés e Elias foram reconhecidos imediatamente. Jesus também disse que os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, serão reconhecidos no reino de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Serão reconhecíveis. Terceiro, o corpo novo, o novo corpo, será espiritual. Então ele não vai ter carne e sangue. Ele não vai ser estruturado por ossos, nervos e músculos. É totalmente diferente, porque se é espiritual, ele poderá manter algumas características de identificação, mas na essência, ele vai ser 100% espiritual. E isso é bíblico? Sim. A Bíblia diz assim, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. Paulo diz que então o corpo que nós vamos, se alguém falecer, este corpo que fica, que nós teremos que colocá-lo lá na sepultura, este corpo vai ser sepultado e quando ele ressuscitar,
ele não vai ressuscitar mais com as propriedades da carne, humanas. Ele vai ressuscitar com propriedades celestiais. É o corpo espiritual, não é mais um corpo animal, que a palavra animal tem aqui o sinônimo de um corpo humano. Não será humano, será um corpo com características, uma roupagem diferente para um ser humano que terá sua identidade preservada e, claro, aperfeiçoada ao máximo da beleza, da pureza, da glória, e todo mundo vai estar feliz da maneira de ser, ninguém vai ter que reclamar de nenhum defeito mais, que a gente todos nascemos com alguns defeitos, não tem ninguém que não nasce com algum defeito, e se não tem durante o nascimento, tem depois durante a vida, né? Mas esse corpo então será perfeito, absolutamente perfeito, e não será mais um corpo com propriedades humanas carnais. Quarto, o novo corpo não será limitado ao tempo e ao espaço. No céu, na eternidade, tempo e espaço deixam de ter razão de existir, de ser. Não precisa mais, não tem medidas. Vamos fazer uma viagem, estamos no céu, estamos vivendo no céu. Vamos fazer uma viagem, vamos lá no planeta Plutão. É o que a gente conhece nas escolas como está mais longe, né? Então vamos, que hora que a gente vai? A gente vai cedo, volta antes do almoço. Essa viagem que não tem nenhum foguete, nenhuma nave que possa fazer hoje, se tentar fazer, vai gastar anos e anos para fazer. Nós podemos programar ela, de fazer esta viagem celestial, no corpo glorificado, em alguns segundos. Então ele não será limitado ao tempo e nem ao espaço. Sabemos disso por quê? Porque a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Cristo em sua ressurreição. E a Bíblia diz que o Cristo ressurreto podia deslocar de um lugar para o outro imediatamente, não importava a distância. Podia entrar e sair de uma sala fechada, sem precisar de passar pelas portas, como ele fez entrando no cenáculo com portas fechadas. Podia aparecer e desaparecer. Podia deslocar então com uma rapidez inconcebível. Podia fazer inúmeras outras coisas, mas vamos só ler alguns pontos da Bíblia que mostram isso. Primeiro, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Lucas 24, 31. Então, ao mesmo tempo que ele não estava, ele aparecia. E ao mesmo tempo que ele aparecia, ele desaparecia. Não tinha essa questão de espaço, de tempo. Ele simplesmente ia aparecer em outro lugar, em frações de segundos. Outro texto. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. João 20, 19. Em nosso novo corpo, nós poderemos cruzar o universo com a rapidez do pensamento. Poderemos elevar-se nos ares. Poderemos andar sobre águas, aparecer e desaparecer, segundo a necessidade que houver. Claro que nós estaremos sempre a serviço do reino de Deus, e estas aptidões espirituais serão muito importantes. Porque Deus criou um universo de dimensões inconcebíveis, e nós vamos estar ao lado de Cristo administrando toda a criação, que Deus até agora não pôs para funcionar nem a 10ª parte dela ainda. Deus separou o planeta Terra para gerar essa história da salvação, da concepção de uma família para o seu reino. Deus preparou o planeta. O planeta Terra é uma minúscula, é como um grão de areia no mar, nas praias dos mares da Terra. É como uma estrelinha nesse universo de bilhões de estrelas. O planeta Terra é minúsculo. Deus não criou nada em vão. Tudo que está aí, que os cientistas já viram, localizaram, de vez em quando eles falam: olha, achamos mais uma galáxia. O que é uma galáxia? Uma galáxia é um espaço tão imenso, tão enorme, que mesmo viajando à velocidade da luz, o homem demoraria trilhões de anos para cruzar uma galáxia.
A ciência diz, os cientistas dizem que tem milhões de galáxias no universo. Alguém diz que se alguém tivesse saído numa aeronave que viajasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, se alguém tivesse saído com essa aeronave no dia em que Cristo nasceu, para atravessar a Via Láctea, que é onde nós estamos, mas existem bilhões de outras galáxias. Se ele tivesse saído nessa velocidade toda, a proporção que ele teria viajado é como se você pegasse um diâmetro de 100 trilhões de quilômetros. Os astronautas que estivessem viajando nessa aeronave teria viajado alguns pequenos centímetros apenas, nesses 2000 anos de história. Eles precisariam de muitos milhões de anos para chegar do outro lado da nossa galáxia. Ou seja, jamais eles atingiriam as outras milhares de galáxias, nem no pensamento. Deus criou tudo isso. É muito maior do que você imagina. O nosso Deus é muito maior do que você pensa. E a Bíblia diz que Ele desenhou esse universo e vai dar aos seus filhos, aqueles que renderam-se a Cristo, que entenderam o plano criador, salvador, redentor. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Quem é o terreno? Adão. Nós herdamos o quê? A natureza e as características de Adão. Adão, então, é o nosso primeiro pai por geração natural. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 48 e 49. Do mesmo jeito que herdamos as características do nosso pai humano, Adão, nós vamos herdar as características do nosso pai espiritual, Cristo. Seremos semelhantes a Ele. Não quer dizer igual não, viu? A Bíblia não fala em lugar nenhum que nós seremos iguais a Ele, porque não existe nenhum outro ser que pode se equiparar ao Deus Trino. Ser igual a Ele tinha que ter a essência divina. Só tem 3 pessoas divinas no universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós seremos semelhantes, parecidos. Não iguais, mas parecidos. Em muitas coisas o Senhor vai permitir que nós compartilhemos da sua imagem. A Bíblia diz que Deus está nos transformando conforme a imagem do seu Filho. Então é um privilégio imenso. Quinto, o novo corpo não envelhecerá nem adoecerá. É muito bom, né? Adeus hospitais, ambulâncias, pronto-socorro. Adeus, acabou, não precisa mais de formar ninguém estudar para medicina. Não, acabou, vai passar isso tudo, nunca mais. Não vai ter mais vacinas, não vai precisar mais de medicamentos, porque o novo corpo não será afetado nem pelo envelhecimento, e muito menos pela morte. A Bíblia diz, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Do homem adâmico, fraco e enfermo, nós seremos transformados em homem forte, belo e glorioso, conforme a imagem de Cristo. Só isso? Não dá um glória a Deus mais alto por isso, não? Pelo amor de Deus, se isso não tirar um glória a Deus no meu coração, pode desabar o resto do mundo. Preste atenção no que eu disse, de homem adâmico, fraco, enfermo, seremos transformados em homem forte, belo, glorioso, conforme a imagem de Cristo. Glória a Deus! O novo corpo não conhecerá doenças, nem físicas, nem emocionais, nem espirituais. O novo corpo não será
tirano, nem explorador, será amigo da criação de Deus. Trabalhará de mãos dadas pelo bem-estar do universo, vivendo exclusivamente para a glória excelsa do seu Criador. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, verso 4. O novo corpo será imortal. Não existe nada mais triste e desalentador do que a morte. As garras gélidas desse inimigo têm humilhado impiedosamente a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres. Ninguém escapa das garras cruel, impiedosa, ruim da morte. Por isso que nós clamamos para que Jesus volte. Nós clamamos para que o arrebatamento aconteça, para que o brado da ressurreição ecoe, para que a trombeta soe no céu e o Senhor desça para buscar a sua igreja, o seu povo. Estava vendo ontem um documentário. Por lado de fora dos muros de Jerusalém, bem de frente à Porta Dourada, que é a porta que está lacrada há muitos anos, há séculos já, e que a Bíblia diz que é por ela que Jesus vai entrar em Jerusalém. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, que está do outro lado, bem de frente à Porta Dourada. Ele vai descer no monte, pisar no monte com seus pés. Sua glória vai resplandecer sobre Jerusalém. Não importa se vai estar em guerra, se está em problemas, ele vai descer. A Bíblia diz que ele vai cruzar o vale de Quedron ou Cedron. Aquele vale de Quedron, tudo indica que é o vale que Davi descreveu no Salmo 23 como o vale da sombra e da morte. Aquele vale que fica entre o Monte então das Oliveiras e a cidade velha de Jerusalém, chamado Cedron. Aquele vale, ele tem cerca de 31 quilômetros. Ele começa dentro de Jerusalém, uma fenda na terra. E ele vai descendo, descortinando, em direção ao norte, até chegar bem próximo do Mar Morto. Eu até estava pensando comigo mesmo, será que não vai ser ali que Jesus vai fender a terra, vai fazer as águas correrem? Aquele vale, acredita-se que ele é o vale descrito por Davi no Salmo 23, porque o palácio de Davi ficava de frente ao vale, na antiguidade, e das janelas do palácio de Davi, ele via o vale. Quando ele escreveu o Salmo 23, possivelmente, na sua velhice, ele olhava para aquele vale. Quase ninguém gostava de andar muito por aquele vale, porque escurecia mais cedo naquele vale. Ele é muito fundo e tem a cidade de Jerusalém de um lado, o Monte das Oliveiras do outro. Então dá sombra à tarde nele e escurece primeiro do que todos os lugares é lá. Por isso que ele é chamado o Vale da Sombra e da Morte. A própria palavra Cedron vem de Kidron. Kidron no grego, no hebraico. Que vem de Queder. E Queder quer dizer escuro, escurecimento, escuridão. Então, crê-se que Davi estava olhando para aquele vale e começou a escrever e falou sobre o vale da sombra da morte. Por que é da sombra e da morte? Da sombra porque escurece rápido. Da morte é porque desde a época de Davi começaram a sepultar gente que ia morrendo, judeus que iam morrendo naquele vale. Então hoje tem um cemitério tão grande ali, que vai até nos muros de Jerusalém, da cidade velha, e sobe pelo Monte das Oliveiras, vai quase a metade do Monte das Oliveiras e esparrama para os lados. São milhares de sepulturas que estão ali hoje, ainda funcionam. Judeus ainda estão sepultando corpos ali das suas famílias. E segundo a estatística, tem cerca de mais de 150 mil corpos sepultados ali. Sepulturas, né? Deve ter sepultado mais gente, porque uma sepultura passa por ela, às vezes, muitos corpos.
Então ali o vale da sombra da morte. A morte está presente ali ao lado dos muros de Jerusalém, através desse cemitério. Ninguém gosta muito de andar por ali. Volta e meia, Jesus tinha que atravessar aquele vale, porque ele saía de Jerusalém e ia para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que a glória do Senhor, na época de Ezequiel, saiu do templo, passou pelo vale, foi para o monte, do monte ela desapareceu. Quando o Senhor vier, Ele vai trazer a glória de Deus novamente para o Monte das Oliveiras e vai entrar em Jerusalém por esse portão que está lacrado. E Ele vai manifestar a glória de Deus novamente na cidade de Jerusalém. Outra coisa importante, que o palácio de Davi estava num determinado posição que dava a ter uma visão ampla do vale. E atrás do muro de Jerusalém, dentro da cidade velha de Jerusalém, exatamente perto do portão dourado, estava o templo. O templo que foi reconstruído da época de Salomão, de Neemias, de Zorobabel. Por isso que Jesus fala da casa do Senhor, fala do vale, fala da morte, fala da escuridão, fala de tudo aquilo. Na época de Davi corria água no vale de Cedron. Tinha um córrego que, principalmente na época das chuvas, ele fluía bastante água ali. Então ele fala das águas tranquilas. E aquele vale é úmido, então tinha pastagens. Ele fala das pastagens. Então crê-se que realmente Davi tenha se inspirado para escrever o Salmo 23 em Deus e naquela geografia, naquela visão panorâmica que ele tinha daquele vale que separava o monte das Oliveiras e Jerusalém. Então, nós estamos falando aqui que o novo corpo será imortal. Com certeza, mesmo daquele grande cemitério ali, centenas e milhares de corpos de pessoas que morreram tementes a Deus serão levantadas da morte, né? O novo corpo, então, será imune à morte. Mesmo depois de passar milhões de anos na eternidade, nós continuaremos jovens e belos. Hoje eu não vou falar de algumas coisas que já me desenvolveu na minha mente, algumas deduções bíblicas, porque o que não está expressamente escrito, você pode dar um pouquinho de margem à imaginação, sem exagerar, né, para não ir para uma heresia, mas você pode pensar na possibilidade daquilo. Por exemplo, eu estou dizendo que depois de milhões de anos na eternidade, nós continuaremos jovens e belos. Isso aqui me levou a pensar, se os irmãos me perguntarem qual será a nossa idade lá no céu, né? Até porque também tem a questão de crianças que morrem na infância, até mesmo morrem como um feto, são seres humanos, né? A pergunta é essa, vai ter fetos no céu? Não, posso te garantir que não. Posso te garantir desde já que não. Aí tem que a gente parar um pouquinho para pensar só nisso. Eu não vou falar hoje. Eu vou deixar isso em aberto aí para um próximo culto. Mas uma coisa é certa, todos nós que estaremos no céu, depois de 1 milhão de anos lá, olharemos um para o outro e vamos dizer, mas você está mais jovem do que quando chegou aqui, 1 milhão de anos atrás. Você está mais belo ainda, você está muito mais bonito. Glória a Deus, porque não vai ter mais o efeito do envelhecimento. Não haverá traços de envelhecimento. Não haverá fraqueza, não teremos rugas, que bênção, e as manchas e os cabelos grisalhos serão coisas do passado. Ninguém mais vai precisar comprar os produtos da Avon, do Boticário, do Natura, acabou, faliu tudo, vai fracassar tudo. Pode avisando os donos a arrumar outro emprego, que isso vai acabar. E vou dizer para você, não é errado quem usa não, viu? Aliás, eu acharia muito estranho uma pessoa falar para mim, não, eu quero ser feio. Se uma pessoa falar para mim que quer ser feio, tem que internar ele. Está errado. Nós queremos ser bonitos, belos. Quem que não quer ser? Né? Felizmente, a gente não tem todas as aparências, os aspectos que a gente gostaria de ter. Todo mundo tem uma coisa que quer dizer, eu queria ser diferente. Certo? Mas dentro daquilo que é possível, não tem problema tentar dar uma melhoradinha, não, pode sim. Afinal de contas, nós não estamos em busca daquilo que é perfeito.
Claro que estamos. Eu quero um dia, eu quero sair dessa limitação, deste corpo fraco, eu quero entrar neste corpo glorioso. Deus tem prometido para nós. Então, não convém pensar e sonhar com Ele. Aí alguém diz, pastor, mas já que Ele vai ser revelado, deixa esse negócio para lá, vamos viver de qualquer maneira. Não, cuida. A Bíblia manda cuidar do corpo, alimentar bem, dormir bem. Isso para quê? Para ficar formoso, para ficar sadio. Né? Ninguém está fazendo isso quando você dorme na hora certa, alimenta na hora certa. Você não está fazendo isso para ficar mais fraco nem mais feio. Você está fazendo para ficar mais forte e mais belo. E é um direito que todo filho de Deus tem de buscar. Irmão, se Deus é perfeito, se o Senhor Jesus é belo em todas as dimensões que nós podemos imaginar, Ele não colocou isso também nos seus filhos? Claro que Ele colocou. Claro que nós queremos, né? Chegarmos a esse momento dessa glorificação, onde estaremos completamente livres de tudo que é imperfeito. E quando isto que é corruptível, é este corpo de hoje, se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, e vai embora tarde. Essa morte, vai embora tarde, está demorando muito. Eu estou orando a Deus, vem, Senhor, o teu reino, põe os teus inimigos debaixo dos teus pés, porque a Bíblia diz que quando todos os inimigos forem colocados debaixo dos pés de Cristo, Ele eliminará o último, que é a morte. Nós estamos orando para render-se a Cristo, para se entregar a Cristo, porque quando tudo estiver debaixo do seu governo, então Ele aniquila a morte. Então esse negócio do homem ficar estribando, não querendo obedecer a Cristo, não querendo servir a Cristo, ele só está adiando a existência da morte, da doença, do sofrimento. Porque o dia que tudo estiver sujeito a Ele, Ele vai simplesmente aniquilar a morte. O novo corpo será capaz de degustar. Acho que é degustar também alimentos, não é só para bebida, não. Essa palavra? Degustar também, né? Degustar alimentos e mesmo bebidas. Porque Jesus, no dia que Ele celebrou a ceia ali com os apóstolos, Ele disse, nós vamos beber de novo deste suco de uva lá no reino de Deus. Ele falou, Ele disse, nós beberemos de novo, até aquele dia. Como eu desejo que esse dia chegue logo. E quando Ele dá o pão também, Ele diz, comeremos deste pão no reino de Deus. Então haverá essa propriedade de participar de alimentos. Eu vou dizer para vocês, tem nada a ver com subsistência. Na eternidade nós subsistiremos pela presença de Deus. O que dá vida a nós será Deus. Aí você vai, para que comer então? Pelo prazer de sentar junto. Não é tão bom a gente sentar junto com um amigo, uma amiga, uma família amiga, comer, fazer uma comida gostosa, sorrir, contar muitas histórias, estar junto. E outra até pelo prazer do sabor mesmo. A Bíblia diz que lá no céu terá árvores que darão frutos. E esses frutos não é só para enfeitar o jardim, não, é para comer. Então o Senhor permitirá que alguns prazeres que tivemos neste mundo, que eram simplesmente legítimos, tinham nada de mal neles, né? Seja perpetuado na eternidade. Agora, eu acredito que não é para subsistência, é só para prazer mesmo. Cristo comeu com seus discípulos depois da ressurreição. Não vou ler as passagens, vocês conhecem elas. Mas Jesus comeu com eles. Jesus comeu pão, Jesus comeu peixe assado, Jesus comeu mel. Tudo depois da ressurreição. Os discípulos estavam em dúvida se era Ele mesmo que estava conversando com eles, ou se era um espírito. Ele diz, não, sou eu, estou até com fome. Eu estou até com vontade, você não tem nada para comer aí, não? Ah, sim, senhor, temos metade de um peixe aí, certeza já tinha jantado, não é? Temos a metade de um peixe, um pedaço de pão e algum mel. Ele disse, então traz logo, eu estou com fome. E Jesus comeu perto deles. Saboroso, mastigou, engoliu, comeu. Glória a Deus, aleluia. Com certeza, né, nós já falamos, a comida não será usada mais para sobrevivência, mas apenas para criar oportunidades
dos santos festejarem juntos no céu, terem comunhão, os santos na glória. Participaremos do grande banquete com os patriarcas, como já lemos, milhares de santos estarão ali. Participaremos do pão e do vinho da ceia do Senhor no céu. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até aquele dia que se cumpra no reino de Deus. Beberemos do rio d'água, do rio puro da água da vida, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Comeremos do fruto da árvore da vida. Bom, só aí já é o suficiente para entendermos que nós, o novo corpo, poderá degustar alimentos. E a última coisa para a gente chegar ao final, o novo corpo não terá mais a função de procriar. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 30. Portanto, a função de procriar, gerar filhos, né, esta participação, esse prazer que Deus deu para o ser humano na vida conjugal, ele cessa no céu. Por que que cessa? Primeiro, porque a alegria de Deus na nossa vida não vai dar mais lugar para nenhuma outra emoção. Vai tomar conta de tudo. O Senhor será a nossa alegria. A Bíblia diz que há perpétuas alegrias no céu. Nós nos regozijaremos no Senhor. Então não haverá mais espaço para outra grande emoção, senão nos gloriarmos em Deus. O corpo glorioso estará repleto e completo, então, do gozo, da alegria celestial. Os vínculos matrimoniais darão lugar ao vínculo fraterno. Mas aqui agora vai mais um conceito meu. Isso não quer dizer que eu perderei a noção de que fui pai, fui avô. Aliás, eu vou conhecer minhas filhas como filhas lá no céu, como minhas filhas. Embora seremos como irmãos, mas eu saberei que foi eu que as gerei aqui na terra. Eu conhecerei minha esposa sabendo que ela houvera sido a minha esposa, certo? Mas nossos laços serão mais avançados e aperfeiçoados do que os laços que já são bastante profundos, né, do casamento. Mas lá serão mais avançados e entrarão num estágio de perfeição. Você saberá que ela foi sua esposa, mas isso não será o vínculo forte de ligação entre vocês. O vínculo forte de ligação entre vocês será uma fraternidade eterna, perfeita, gerada por Deus, porque seremos uma única família, sendo Ele o Pai e nós todos filhos, né? Jesus, o irmão mais velho. Mas vamos continuar pensando aqui. Voltando, eu creio que as nossas experiências neste mundo, nesta vida, a experiência como pai, como mãe, como filhos, jamais serão apagadas. Não tem um versículo bíblico, não me peça um versículo que não tem, certo? É apenas um conceito meu. Sabe por quê? É tão importante a família, e Deus mesmo é quem fez a gente entender a importância desses elos de família, pai, filho, mãe, filha, avô, neto. É tão importante que não é possível que eles sejam apagados. Eu creio que Deus vai usar toda essa ideia que Ele criou na terra e transportar isso para um nível mais elevado. Perfeito, absolutamente perfeito. Não sei como, mas eu creio que vai ser milhões de vezes melhor do que é hoje. Certo? Muitas vezes melhor. Você vai ter a concepção absolutamente clara de que quem são seus filhos lá no céu, quem são seus netos lá no céu. Pois bem, seguindo, provavelmente o Senhor fortalecerá esses laços familiares, dando-lhe uma nova textura, mais fina, mais verdadeira e mais abrangente. Sabemos que a estrutura familiar, como conhecemos na terra, ela aponta para o modelo da família celestial. Deus usa este exemplo, esta experiência, para falar da família eterna, celestial. Então ela é importante, grandemente importante, porque ela aponta para aquele padrão perfeito. Deus
elevará essa experiência de hoje a uma grandeza gloriosa, a uma perfeição que nós não podemos imaginar. A distinção, mais uma coisa da ideia do pastor Elcer, da cabeça das minhas imaginações segundo a Bíblia. A distinção entre macho e fêmea certamente também será elevada a uma dimensão de espiritualidade, de harmonia e de beleza jamais imagináveis. Como a Bíblia fala, a Bíblia diz: seremos como os anjos. Mas eu imagino que essa ideia da distinção vai ganhar um aperfeiçoamento tão profundo, tão elevado, que ele não vai ser apagado, mas ele vai criar uma dimensão nova de distinção, mas sem nenhuma diferença, né? Sem deixar que nenhum seja menor do que o outro. Porque aqui na Terra os homens acabaram tentando fazer disso, né, uma classe superior e tal. Por muito tempo pareceu que os homens eram superiores às mulheres, as mulheres eram inferiores. Isso tudo estava errado, porque Jesus valorizou a mulher. Jesus foi o líder que mais deu valor e deu uma ideia nova, uma conotação nova da forma como valorizar a mulher. O judaísmo já tinha um pouco assim do patriarcado muito forte. Deus não acabou com o patriarcado, mas Jesus veio e disse: mulher samaritana, eu tenho água que você beber, nunca mais você vai ter sede. Ele deu atenção para ela, ele teve todo um cuidado de orientar aquela mulher ao encontro das fontes de água viva. E logo que ela conhece a ele, Jesus como Cristo, o Messias, ele permite que ela cumpra uma missão que nem os apóstolos ainda tinham cumprido. Ela vai e evangeliza uma cidade inteira sozinha. Não tinha apóstolo nenhum ainda que tinha tido uma experiência dessa envergadura. Alguns já tinham saído para evangelizar, mas a experiência dela foi única. E aí por aí vai, Jesus elevou realmente a mulher. Mas no reino de Deus isso vai ser muito mais perfeito, né? Então, terminando, todas as nossas experiências humanas, nossa identidade, nossa aparência, nossa personalidade, ganhará uma nova roupagem de perfeição e glória. Este será o glorioso tempo da manifestação dos filhos de Deus, e o poder, o reino e a glória que pertencem exclusivamente a Cristo. Surpreendentemente, o Senhor compartilhará conosco todas estas coisas, o poder, o reino e a glória dele conosco. Ele vai nos incluir nisso tudo. Faremos parte disso tudo. Quem somos nós para merecer? Não é por merecimento, aí é por graça mesmo. É por misericórdia mesmo. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Para quem olha para o corpo, está sentindo o corpo envelhecer, Paulo escreveu: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos desejando ser revestidos de nossa habitação que é do céu. Que habitação é essa? É o corpo glorioso. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí finalizo com o último texto, porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Não se preocupe, a vossa redenção está próxima, disse Jesus. Ele disse a respeito dos sinais, ele parou e disse: quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que o tempo está próximo, a vossa redenção se aproxima. Esta é a redenção que falta, a do corpo,
para entrarmos nessa dimensão tão preciosa da palavra de Deus. Deus abençoe e guarde a todos nesta esperança, a esperança da glória. Curve a sua cabeça. Querido Deus, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Rendemos a Ti, Senhor, nossa gratidão, nossa esperança, expressamos a nossa fé e confiança naquilo que o Senhor nos prometeu. Caminhamos, Senhor, olhando fixamente para este alvo, o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta esperança que Paulo viveu, anunciou, proclamou para a igreja. Essa a esperança que Jesus frisou no seu sermão profético, falando que ela estava próxima. Senhor, essa esperança que encontramos no livro do Apocalipse, onde toda a criação do Senhor, redimida pelo sangue de Jesus, vai ser manifesta com a glória do Senhor. Bendito seja o teu nome. Abençoe que nós possamos caminhar orando, cantando e esperando este dia maravilhoso, onde teus filhos manifestarão em glória. Obrigado, abençoe teu povo, todos possam retornar para casa em paz, todos possam estar, ó Deus, sendo guardados pela tua mão poderosa. Fica conosco, abençoe nossas famílias, abençoe nossos lares, hoje e sempre. Todos podem dizer amém.